Roteiro talvez um pouco previsível, final talvez óbvio demais, mas ainda assim uma história bastante forte, com personagens muito verdadeiros e transparentes, como são todos os personagens ou todas as personagens de Helena Ferrante. Hoje a gente fala sobre Dias de Abandono. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curte o vídeo, porque sempre ajuda no engajamento aqui do canal, e indica o canal aí para quem você acha que gosta de literatura. Antes da gente entrar na discussão de Dias de Abandono, convido vocês para participarem das nossas leituras conjuntas para 2024. Temos uma lista de 12 livros aí já selecionados para lermos ao longo de 2024. Se quiser conhecer mais, tem mais informações lá no meu Instagram, @tramaliterária. Lá coloco os nossos cronogramas, coloco os nossos prazos, coloco a sequência de leitura aí que a gente está fazendo. Só me adiciona lá que a gente continua conversando. Todo ano a gente tem algumas polêmicas com o nome de Helena Ferrante, especialmente no que diz respeito à sua identidade. Para quem não sabe, a Helena Ferrante ela é uma escritora italiana e a identidade dela é em segredo, ninguém sabe quem ela escreve sobre um pseudônimo, mas todo ano tem algum jornalista que jura de pé junto que descobriu quem é a Helena Ferrante. É sempre mentira, então sua identidade continua protegida e conforme seu desejo, que é continuar sendo desconhecida. Tivemos outra polêmica também sobre Helena Ferrante no Twitter, onde as discussões são sempre importantes demais e se questionou, se debateu em relação ao fato da escrita da Helena Ferrante ser muito arrastada, uma história que meio que não acontece nada. Acho que a pessoa estava falando da Amiga Genial. Então, para algumas pessoas tem essa... Helena Ferrante dá essa impressão de ser meio devagar demais, meio morosa demais, para não contar necessariamente muitos acontecimentos, justamente porque a escrita dela é uma escrita que fala mais sobre a transformação do sujeito ali, sobre a transformação da pessoa sobre a qual se narra, e sobre personagens mulheres, que é o foco dela aí de representar mulheres que estão passando de alguma maneira por uma situação de sofrimento. E ela faz isso sempre de maneira muito crua, muito transparente, sem muito enfeite, sem muito floreio, sem uma tentativa de pintar os sujeitos melhor do que eles de fato são e ao mesmo tempo mostrar que as coisas que as pessoas sofrem também têm consequência no modo como elas agem. Acho que talvez isso seja uma coisa que eu gosto muito, que é a ideia de que se a gente passa por coisas, a gente vai agir de determinadas maneiras em consequências dessas coisas pelas quais a gente passa. Isso acontece com todo mundo. E pensando aí numa espécie de sofrimento coletivo das mulheres, que é a questão do machismo, isso obviamente vai ter efeito no modo como as mulheres amam, no modo como as mulheres são amigas, no modo como as mulheres são mães, enfim. Mas a ideia que se discutiu é isso, da escrita dela ser muito arrastada. Talvez seja, né? Não é uma coisa que esse gosto em relação à literatura, ele não precisa ser unânime. A gente enfrenta isso, ou se diz isso, por exemplo, da Clarice Lispector. Tem gente que vai gostar muito, tem gente que vai achar uma escrita arrastada e tá tudo bem. Todo escritor necessariamente vai despertar esse misto de recepções, de sentimentos em relação à leitura. E ok, é assim mesmo que funciona, não tem jeito. Bem, Dias de Abandono, ele tem uma linguagem bastante direta e bastante crua, cotidiana, quase como se fosse exatamente, acho que a ideia é que dá essa sensação de que são palavras que poderiam sair exatamente da boca de um sujeito com ódio, que é o que a personagem principal mais tem, que é ódio. Então é como se a gente pudesse de fato ter acesso ao pensamento de uma pessoa com muito ódio, sem muito floreio, sem um trabalho de invencionismo da linguagem, sem um enfeite a mais, ou sem um trabalho estético, vamos dizer assim, no que diz respeito à questão da linguagem. A gente tem necessariamente um sujeito que fala de maneira muito direta e muito transparente, mas isso é proposital, obviamente, justamente porque a gente tem uma mulher aí em pleno estado de ódio, em pleno estado de sofrimento. Não dá para querer que essa mulher fale bonitinho ou que ela fale de modo armadinho. Ainda mais considerando que a gente vai ter justamente essa quebra e uma espécie de ruptura no comportamento dessa mulher, que é meio que no casamento e no pós-casamento. Então, enquanto ela tá casada, ela tá
demandando as demandas, ela tá correspondendo às demandas daquele sujeito, né, do seu marido, e ela age de acordo como deve agir uma mulher casada, como deve agir uma mulher que se pondera e que equilibra os seus sentimentos, as suas emoções, extremamente compreensiva, extremamente dócil, e quando ela é abandonada, ela passa a lidar e ficar com aquele sofrimento ali onde antes tinha um marido, então ela fica só ela e o sofrimento, e ela vai externalizar isso de alguma maneira por meio de uma linguagem extremamente baixa, como ela mesma vai classificar em alguns momentos. Então ela mesma se surpreende com as coisas que ela consegue falar, justamente porque ela perdeu, né, ou ela talvez tenha perdido propositalmente aquela capacidade de ponderar e de medir o seu ódio, de medir os seus sentimentos ruins. De repente está ali tudo exposto e ela lida com aquilo e expõe aquilo da maneira como ela deseja, então, naquele momento. Bem, essa protagonista é a Olga, ela é casada com o Mário, eles têm 2 filhos, o Gianni e a Hilária, e o Mário, seu esposo, ele é um sujeito um tanto quanto complexo depois que ele se divorcia, porque tem uma série de insinuações, uma série de questões que a esposa dele, que a Olga, tá percebendo antes do divórcio. É como se ela conseguisse desenhar um caminho do que vai acontecer com ela, se ela tivesse prestado atenção. Talvez se ela tivesse prestado atenção, ela conseguisse anunciar, ou ela conseguisse adiantar o que fosse acontecer. Como ela estava naquele momento de casamento, de ponderar seus sentimentos e suas emoções, ela foi sentir todo esse baque e perceber toda essa trajetória do seu casamento falido somente quando ela terminou. Então ela é casada com esse sujeito, com o Mário, que é um bom pai, que é um bom marido, que é um bom trabalhador, aparentemente. Em determinados momentos ao longo do casamento, ele meio que se ausenta, ou emocionalmente ou fisicamente, mas há uma ausência dele que ela consegue relatar muito bem. Ela, contudo, ao longo do casamento percebe que ele vai, mas ele volta. Então toda vez que ele se afasta, é como se precisa ter uma crise, ele volta dessa crise em algum momento e ela meio que se habituou a ele. Uma coisa que talvez seja importante a gente pensar sobre esse casamento é que ela não tem essas crises, né? Imaginando talvez se essas crises fossem dela, como ele reagiria, porque ele tem crises e quando ele volta, ela tá ali pronta para recebê-lo. Em algum momento eles têm uma crise, uma ruptura de fato, ele diz que quer se separar, ela espera ele voltar e dessa vez especificamente, ele não volta. E aí ela começa a redesenhar a vida dela para entender e encontrar sentido para aquele ódio que ela tá sentindo, e ela vai voltando e buscando elementos que levaram ele a chegar até ali. Ela pensa nessas crises, mas ela lembra de um fato bastante importante que vai deixar ela com a pulga atrás da orelha. Ela lembra que em algum momento eles se aproximaram por ocasião do destino, por questão de facilidade, por questão de aluguel de casa, eles se aproximaram de uma mãe com uma filha. Então essas 2 mulheres que aparecem até então no texto, elas vão ter isso como característica. São mãe e filha que se tornam amigas dali da família e que de repente estão se ajudando, estão se colaborando mutuamente. É uma mulher que tem uma filha, talvez aparentemente ali nos seus 40 anos, que tem uma filha adolescente e que ele ajuda essa mãe, ele ajuda essa filha e elas também acabam ajudando eles em algum momento. Então eles têm essa relação ali de amizade de fato. A menina, ela tem dificuldade específica com uma certa matéria e ele é bom naquela matéria e por conta disso ele começa a ajudar a menina com esse conteúdo e logo ela desconfia que a mãe tá interessada porque ela tem um determinado comportamento muito solícito com ele e ele também tem um comportamento muito solícito com ela, então ela brinca inclusive com o fato de os dois terem um possível flertezinho ali. Ela acha, contudo, que é um flertezinho e ela fica nisso, durante um tempo ela fica nisso como uma brincadeira de um possível interesse que existe entre os dois, mas que na cabeça dela não vai se concretizar. Isso continua, de acordo com o que ela vai rememorando, isso continua de acordo com o que ela vai contando pra gente, até que em algum momento ela tá meio que espiando na porta quando ele tá ensinando a matéria em específico pra menina e ela vê eles se beijando e aí o chão dela se abre, o mundo dela se modifica porque o possível interessezinho que ele tinha na mãe, ela vê que é um interesse concreto e no qual ele tá ali com uma ação de fato de traição com essa menina. E aí, enfim, tem toda uma crise, né, de afastamento. E aí eles se separam de fato dessas amigas
de fato eles rompem, eles vão fazer essa ruptura, sofrem o que tem que sofrer, continuam um casamento. Isso tudo ela contando de acordo com o que ela vai lembrando. Eles continuam um casamento, até que chega nesse momento definitivo da separação, e aí ela percebe que eles não vão voltar, e ela começa a sondar amigos, ela começa a conversar com pessoas, ela começa a buscar elementos que ajudem ela a entender o que é que está acontecendo com ele, porque ela ainda quer ele de volta, ela ainda quer esse sujeito de volta. Nesse processo, só para fazer uma pausa nessa primeira história, nesse processo a gente vai ter um sofrimento muito grande por parte desse sujeito, e eu acho que isso é uma das grandes características da obra da Helena Ferrante. A gente tem uma mulher em pleno sofrimento, a Olga tá ali arrebentada, vivendo um luto muito difícil, e quando ela se dá conta de que perdeu o marido, de que eles se separaram de fato, ela começa a lidar com toda essa dor, ao mesmo tempo que ela tem que lidar com outras dores, que é o fato de que ela pela primeira vez se toca que ela abriu mão da carreira dela e que agora ela precisa voltar a trabalhar, sabe-se lá como. Ela percebe que ela não tem amigos dela, ela percebe várias coisas que ela foi perdendo ao longo do casamento e que agora fazem falta, como uma carreira, como uma rede de apoio, como uma estrutura para ser sozinha, e que agora ela vai sentir essa necessidade e que ela tem que sentir isso e viver isso ao mesmo tempo em que ela não superou ainda o luto do casamento, e ao mesmo tempo ela ainda vai ter que lidar com o fato de que os filhos estão extremamente rebeldes, né? O pai saiu de casa, os filhos estão com um comportamento muito absurdo, então os filhos também estão em sofrimento por causa da ausência do pai, descontam isso nela, né, que é a pessoa que está mais perto, então descontam isso nela, ela desconta de volta nos filhos, então ela vai se tornando cada vez mais violenta com os filhos, porque é em quem ela tem como descarregar a raiva que ela está sentindo. Então toda aquela família de repente entra numa vivência de um processo de muita dor pós a ausência do pai. E para completar, como se isso não fosse suficiente, vez ou outra o pai vem para visitar os filhos, o pai vem para pegar os filhos, e cada vez ele tá melhor, cada vez ele tá com a pele melhor, cada vez ele tá mais arrumado, cada vez ele tá mais leve, cada vez ele tá mais zen. Então é como se aquela ausência daquela família estivesse fazendo muito bem para ele, enquanto que a ausência desse sujeito tá destruindo aquela família, porque não foi um processo para o qual ninguém se preparou. Em algum momento nisso de tá sondando as amizades, ela descobre que ele tá junto com uma mulher muito jovem, e aí o grande objetivo dela é descobrir, é entender, é saber quem que é essa mulher muito jovem, é o grande objetivo da vida dela. E ela tá ali, nesse momento, exatamente nesse cenário de sofrimento ali, com os filhos extremamente rebeldes, que querem o pai, que o pai foi embora, e ela diz para os filhos que o pai abandonou eles, então estão todos ali sofrendo muito, quando de repente ela se vira numa rua e ela vê ele com uma adolescente que ele tinha beijado aquele dia e da qual ele tinha se afastado. E aí ela vai descontar todo esse ódio, todo esse desespero. E aí ela vai descontar todo o seu ódio, todo o seu desespero naquele sujeito, porque ela vai em direção a ele, num movimento muito animalesco. E ela bate, ela rasga, e ela tira sangue, e ela machuca, e ela tenta bater na mulher, e ele impede. Mas vê aquela mulher ali, que ela vai chamar de menina, com ele, muito jovem, e ela vai se dar conta de que daquele momento em que eles se beijaram, daquele momento que eles tinham uma história, essa história nunca acabou, e ela foi então sofrendo essa traição ao longo de todos esses anos. E aí, se ela já estava sofrendo, se ela já estava triste, se ela já estava em luto, agora esse luto ele vai ser embebido de ódio, e aí ela vai descontar toda a raiva que ela tenha, tanto nele, quanto nos filhos, quanto em quem estiver perto, vai lidar aí com essa mulher que é, com justa razão, puro ódio, puro sofrimento e pura dor. Essa mulher, essa jovem, essa antes adolescente chamada Carla, é então o desfecho de uma construção de um ódio ali. Então ela estava juntando elementos, ela estava reunindo elementos para odiar aquele homem. Quando ela vê ele com a Carla, necessariamente ela vai ficar com mais ódio. É como se essa mulher de repente fosse pura e simplesmente ódio, e quem estivesse perto ia sofrer com isso.
Ela vai então passar por muito desse sofrimento, vai sentir muito isso. Ela entra numa coisa de autodestruição, então vai ficando cada vez mais desarrumada, vai ficando cada vez mais agressiva, vai ficando cada vez mais reativa, mas vai ter um acontecimento específico que vai contribuir com a mudança dela, e que é quando o cão deles, o cachorro deles, vai ficar doente por alguma razão. Tem todo um processo de investigação em relação à causa disso, mas esse cão de repente fica doente, e aí ela se vê obrigada a sair do seu casulo e sentir ali uma dor do seu animal, uma dor do animal que eles planejaram e que eles tiveram. E aí ela começa a ser chamada, a ser convocada para cuidar desse animal, modifica ela de muitas maneiras, ao ponto dela conseguir perceber o quanto ela estava sendo violenta com os filhos. Então, o quanto que de repente a irmã muito pequena estava tomando iniciativa para cuidar do irmão doente, coisa que ela deveria fazer. Então, enfim, episódios de agressão, episódios de violência física de fato, violência verbal extrema, extremamente agressiva com os filhos. Então, de repente, ela se percebe meio que fora de si, né? Ela se percebe finalmente fora de si, e ela começa muito gradativamente a tentar voltar para o seu eixo, a tentar voltar para o seu lugar. Nisso, ela vai entrar agora num outro momento muito doloroso, que é de lidar com a nova estrutura da família. Então, se antes ela viveu o luto pela perda da sua família, agora ela vai entender que ela tem uma outra estrutura de família, da qual a Carla, inclusive, vai participar. Tem umas cenas muito difíceis, assim, que é quando os filhos vão para a casa do pai. Finalmente, ela tá autorizando os filhos visitar o pai. Então, quando os filhos vão para a casa do pai, eles voltam falando que a Carla é mais legal, que a Carla é mais bonita, que a Carla tem o peito mais bonito. Então eles voltam dispostos a ampliar essa competitividade, porque eles percebem que isso afeta a mãe. Então, se a mãe estava afetando eles, nada mais justo do que eles tentarem afetar a mãe também. Então fica no momento em que todos eles ali, com exceção do marido da Carla, todos eles ali estão em contínuos estágios de sofrimento e de dor, e cada um necessariamente vai ter que aprender a lidar ao seu modo, vai ter que aprender a entender e saber como funciona cada um do seu modo, mas chega um momento em que tudo se alinha, em que eles caminham para uma situação positiva ali. Por isso que eu digo que o final é meio previsível, justamente porque não tinha como ter outro final, né? Não tinha como ter outro desfecho, e o livro acaba com esse cenário, assim, uma vida de solteira para a qual ela não foi preparada socialmente para vivenciar. Ela não queria ser solteira, ela queria ser casada. A dificuldade de cuidar muito mais dos filhos do que o pai, e agora tendo que trabalhar e tendo que exercer diversas outras atividades que antes ela não desenvolvia, ao mesmo tempo em que ela vai continuar vendo o marido vivendo melhor, cada vez com a pele melhor e cada vez mais feliz com a sua nova esposa, que não tem filhos e que é muito mais nova, que não tem toda a carga de dor e toda a carga de sofrimento que ela, no caso. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!